Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Teresina, o Sistema Unido de Comunicação recebe a candidata Solimar Silva, candidata a vice-prefeita na chapa do Daniel Solon, à Prefeitura de Teresina. Olá, candidata, seja bem-vinda. Olá, Mayara, e olá a todas as pessoas que assistem ao programa nesse momento. Em entrevista ao Dia, o candidato do PSOL, Maquilandel Aquino, afirmou que o PSOL não pregava um socialismo revolucionário. A senhora acredita que as propostas do PSTU têm um tom radical? Olha, na realidade é o seguinte, nós somos um partido revolucionário e socialista. Então nós temos um programa que realmente é revolucionário, só que diante das condições da classe trabalhadora, as condições de vida hoje da população pobre, o PSTU tem propostas que são numa linha de transição. As condições de vida e de trabalho no capitalismo estão brutalmente violentas diante da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, nós temos propostas que são de transição dessa sociedade capitalista, para uma sociedade socialista. Então, nesse sentido, existe realmente uma ideia de que o PSTU tem propostas que são radicais. Só que essa campanha ela está mostrando para a própria sociedade que não é bem isso. Nós não estamos apenas no campo das propostas radicais, nós também temos propostas que dialogam com essa realidade de hoje, que respondem aos problemas de hoje, atuais da classe trabalhadora. Como é que seriam essas propostas transitórias? Transitórias no sentido seguinte, por exemplo, em relação ao transporte. Hoje nós temos um grave problema em Teresina, que é a questão do preço da passagem. Na realidade, o grito de guerra dos estudantes quando fizeram aquelas manifestações, e que nós do PSTU apoiamos e participamos o tempo inteiro, manifestações que reuniram inclusive 30 mil pessoas nas ruas de Teresina, o grito de guerra deles era mãos ao alto, 2,10 é um assalto, e realmente é um assalto, é o preço da passagem. Então, esse problema gravíssimo nós temos como resolver, além da própria integração que o prefeito Elmano Ferrer está dizendo por aí afora que foi ele que concedeu. Não é verdade. Nós dizemos que o que ele chama de integração foi fruto de um movimento, esse movimento do qual nós já falamos, do movimento contra o aumento, do qual nós participamos, e tanto o preço da passagem como a própria integração, a gente tem como resolver isso com uma proposta simples, que é criar uma companhia municipal de transporte coletivo. E como é que seria essa solução? Na medida em que nós criamos uma companhia municipal de transporte coletivo, essa companhia ela não vai visar lucro. Então, aquele dinheiro que era repassado para os empresários em forma de lucro, ele vai sobrar. O que vai acontecer? Nós vamos direcionar esses recursos novamente para o sistema, investindo na melhoria da prestação de serviço, adquirindo novos ônibus, valorizando o salário dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema, promovendo a integração entre o sistema rodoviário e o sistema metroviário e, inclusive, além de promover a integração com o metrô, garantir o prolongamento do sistema de metrô. Então é nesse sentido que a gente diz que essa proposta é uma proposta para hoje, para ontem. Nós dizemos que é possível, nós temos estudos que comprovam, a gente tem condições de rebaixar o preço da passagem para R$ 1,70 imediatamente logo que assumirmos. E essa passagem não baixa por quê? Porque o CETUT não tem interesse, só visa lucro. E nós vamos exatamente quebrar esse modelo no qual o CETUT é quem manda na prefeitura. Quem vai mandar na prefeitura serão os conselhos populares, e quem vai ditar como é que quer que as coisas funcionem é a população através desses conselheiros. E nós estamos exatamente promovendo esse tipo de mudança não só nos transportes, mas em outros sistemas onde a prefeitura tenha a sua inserção. Falta vontade política, então, por exemplo, do prefeito, dos prefeitos, né, que tanto do atual como dos que já passaram pela prefeitura, vontade política de fazer, então, um sistema de integração de transporte público que realmente atenda à necessidade da classe trabalhadora? Com certeza, é exatamente o que falta, vontade política e compromisso com a população. Só que o diferencial entre o nosso partido e os outros partidos é que nós temos essa vontade política e esse compromisso. E por que nós podemos dizer isso, que os outros partidos não têm e a gente tem? Por que nós dizemos que os outros não vão cumprir suas promessas? Esses grandes, os candidatos ditos grandes, não vão cumprir suas promessas e nós vamos cumprir.
É porque a questão do financiamento da campanha é que determina isso. O nosso partido, ele não recebe e nem quer receber dinheiro de empresário. Então isso garante uma independência política e econômica da nossa parte. É por isso que nós dizemos tranquilamente que vamos criar a Companhia Municipal de Obras Públicas para resolver, inclusive, o problema da mão de obra, da falta de emprego e para a geração de renda em Teresina. Por quê? Porque nós não temos compromissos com empreiteiras, com banqueiros, com empresários. Nesse sentido é que nós podemos garantir que vamos realmente cumprir o que estamos dizendo. Porque recursos, na verdade, recursos existem. Os quase 2 bilhões, que é o orçamento anual da Prefeitura, é 1 bilhão e 700 mil, arredondando 2 bilhões. Esse dinheiro, ele está sendo direcionado para a elite. Eles recolhem parte desses recursos, grande parte desses recursos, e transferem para os banqueiros, para empresários, para pagar a famosa dívida interna e externa. Só que nós, do PSTU, a nossa proposta é exatamente priorizar o atendimento às demandas sociais, às demandas da classe trabalhadora. Então, recurso existe, o que falta mesmo é vontade política e compromisso. E isso o PSTU tem, os outros nós dizemos, eles não têm. Solimar, você falou do financiamento da campanha do PSTU, inclusive vocês colocam isso em alguns programas eleitorais que são doações voluntárias dos trabalhadores. E de que forma vocês têm, a gente está com um pouco menos de um mês da campanha, né, do dia da votação, de que forma o PSTU tem definido estratégias, tem trabalhado para enfrentar as grandes estruturas, com as campanhas milionárias que a gente tem aqui no estado? Pois é, realmente são campanhas milionárias mesmo. Tem gente que está com campanha aí orçada em 2 milhões e meio, tem gente que chega até 10 milhões. Como é que nós estamos tratando essa questão? Nós estamos fazendo as nossas atividades financeiras, campanhas financeiras junto à classe trabalhadora, junto aos nossos amigos, apoiadores. A gente promove festas, feijoadas, rifas. Quer dizer, nós temos empreendido ações no sentido de, junto à classe trabalhadora, aos nossos contatos, aos apoiadores, aos nossos amigos, arrecadar esses recursos, que é, na realidade, quem manda na campanha, é o trabalhador, é a trabalhadora. Então, o que nós temos feito é nesse sentido, é junto à classe trabalhadora buscar os recursos para bancar a nossa campanha. Solimar, voltando um pouco até do que a gente estava falando anteriormente em relação ao preconceito, né? Você falou, Daniel Solon, que é o candidato a prefeito do PSTU, também tem colocado isso, que o PSTU, o partido de vocês, tem sofrido preconceito. Que tipo de preconceito vocês vêm sofrendo e por que, assim, a que vocês atribuem esse tipo de comportamento? Bom, o tipo de preconceito que agora até a gente nessa campanha está desmitificando, a gente está conseguindo repassar melhor nossas ideias, mas é um preconceito assim no sentido de dizer que é um discurso ultrapassado, que o nosso partido ele não chegaria ao governo exatamente porque não faria alianças com a turma da direita. E nós realmente fazemos questão de delimitar essa diferença entre nós e os outros. O financiamento de campanha para nós é fundamental que ele venha a partir da classe trabalhadora. E isso nos dá autonomia. E em relação a essa questão do preconceito, as pessoas que antes andavam falando isso, nessa campanha elas têm dado depoimentos para nós, têm dito que realmente o PSTU tem avançado bastante do ponto de vista da linguagem, mas se a gente for ver, é só mesmo uma questão de linguagem. Nossas propostas continuam as mesmas, o programa continua o mesmo e nós estamos com o mesmo comprometimento, nossa história de luta que revela a nossa participação, o nosso interesse em resolver os problemas da classe trabalhadora, que é realmente o nosso público-alvo. Nas eleições desse ano, em Teresina, a gente percebe que existem 3 candidatos considerados de esquerda: PCB, PSOL e PSTU. O que faltou para esses 3 partidos se unirem? O que faltou para esses 3 siglas chegassem a algum entendimento para disputarem juntos as eleições desse ano? Pois o PSTU empreendeu todos os esforços no sentido de que a gente conformasse uma frente de esquerda. Inclusive, a gente já fez isso em outras eleições, né? Agora, infelizmente, da nossa parte, nós fizemos tudo até a última hora. A nossa própria convenção nós deixamos em aberto e procuramos até o último minuto para tentar fazer uma composição, compor essa frente. Mas, infelizmente, cada partido tem suas avaliações, tem
tem sua leitura da realidade e, infelizmente, não foi possível a gente sair junto, mas, Maiara, eu digo uma coisa para você e para os internautas. O PSTU lutou até o final para que saísse essa frente esquerda. Os programas eleitorais do PSTU, diferentemente dos outros candidatos, têm pautado muito a questão da mulher. Você é a única vice-prefeita, candidata a vice-prefeita nessas eleições. De que forma a mulher tem sido pautada na plataforma de governo de vocês? Olha, esse debate ele é muito importante porque é uma diferença básica entre o capitalismo e o socialismo. No capitalismo, o que existe é uma brutal exploração do trabalho feminino. Inclusive, a gente tem dupla, tripla jornada de trabalho, todo mundo sabe disso. E no socialismo, quem assume essa tarefa é o Estado. Essa tarefa de cuidar da vida, da produção e da reprodução da vida, no popular, traduzindo, cuidar da casa, a questão da alimentação, lavar roupa. Essa parte aí fica com o Estado. É por isso que o socialismo ele garante lavanderias públicas. No socialismo nós temos restaurantes públicos, creches funcionando em tempo integral para que a mulher se liberte dessa dupla jornada e vá cuidar da sua vida, vá se realizar, vá estudar, vá se profissionalizar. Então esse debate ele é importante, muito importante a gente pautar. E no caso, em relação à sua pergunta específica, como é que a mulher está sendo pautada, nós temos trabalhado bastante nas reuniões de bairros, onde a gente vai, a questão de garantir creches funcionando em tempo integral em todos os bairros. É uma necessidade fundamental para todas as mulheres, porque assim elas vão poder trabalhar tranquilas e deixar seus filhos em mãos seguras. E além disso, também a questão de investir na educação. A nossa proposta é direcionar 30% do orçamento da prefeitura para a educação. E se você investe na educação, você acaba também atingindo a mulher, beneficiando a mulher, porque quando a gente ataca a educação, a gente resolve o problema da violência, a gente resolve o problema do acúmulo de tarefas para a mulher. Então é nesse sentido que a gente está trabalhando essa questão das demandas específicas da mulher. Solimar, até falando da educação, né? Teresina se destaca nos rankings nacionais de desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Mas na avaliação do PSTU, onde estão as falhas assim, no processo de ensino-aprendizagem da educação pública aqui em Teresina? Na nossa avaliação, as falhas estão exatamente porque a educação ela não está sendo tratada como prioridade. Os candidatos que estão aí, Firmino Filho, Elmano Ferrer, Wellington Dias e o próprio Beto Rega, eles têm dito que vão priorizar a educação. Só que todos, direta ou indiretamente, já passaram pela prefeitura, né? Ou sendo vice, ou sendo compondo os governos que aí estiveram e não deram a ela o tratamento adequado. Onde está a falha? Por exemplo, o Firmino Filho, o candidato Firmino Filho, enquanto esteve à frente da Prefeitura Municipal, ele fechou 4 escolas de funcionamento em tempo integral. 4 escolas. E a tarefa do nosso partido é exatamente, além de fazer propostas, denunciar para a população. Quem garante que ele não vai fechar novamente escolas de ensino em tempo integral? Essas escolas se localizavam, são as escolas do Parque Piauí, do Mocambinho, do Parque Tararé e o Eurípides Aguiar, funcionavam em tempo integral e as mães que tinham seus filhos nessas escolas sofreram um duro golpe. Então isso é uma falha muito grande. Outra falha em relação à não valorização do professor, você não pagar o salário que inclusive é lei federal, já está proposto aí. Os servidores municipais, por exemplo, tiveram que fazer 87 dias de greve. 87 dias de greve. O prefeito Elmano Ferrer aguardou para poder fechar um acordo com os servidores municipais. E detalhe, depois de fechado o acordo, ele ainda descumpre parte desse acordo em relação ao horário pedagógico. Aquele horário que os professores ficam disponíveis para preparar uma prova, para estudar, para se qualificar, esse horário aí está sendo descontado do contra-cheque dos professores e das professoras. Tem gente que tem R$400 de desconto, 500 até R$600. Então isso é uma grande falha. E além disso também a questão da mudança de nível. O Firmino Filho não concedeu a mudança de nível
em relação aos professores, no seu mandato, teve 2 anos aí que ele não concedeu essa mudança de nível. E isso vem trazendo uma perda salarial para os professores. E além disso também a questão da eleição direta para diretores, que é muito importante que os gestores sejam eleitos diretamente, que inclusive o PSTU defende que tenha um mandato revogável para que a qualquer tempo, porque não atendeu às necessidades da comunidade escolar, ele é substituído. Do mesmo jeito nós defendemos em relação a outras áreas, que se eleja os gestores, os representantes daquela comunidade, daquele segmento, daquele setor, com mandato revogável. Não atendeu às necessidades, será substituído imediatamente pela própria comunidade. Caso o PSTU não chegue ao segundo turno, que é o que está se desenhando, que vamos ter um segundo turno, mas caso o PSTU não esteja nesse cenário, como é que vocês estão estudando a possibilidade de apoiar outros candidatos ou não? De que forma se dará a participação do PSTU no segundo turno? Olha, na realidade a gente espera primeiro chegar a essa situação, né? Não sabemos exatamente como é que está. Você tem razão em dizer que está se desenhando essa possibilidade de segundo turno. Como nenhum desses candidatos que aí estão atende às necessidades da classe trabalhadora, a tendência é votarmos nulo, porque realmente nós não temos a menor condição de avalizar o mandato desses candidatos que aí estão. E, infelizmente, nós temos certeza que eles não vão cumprir suas promessas, porque eles têm comprometimentos com os financiadores de campanha e nós não vamos participar dessa ilusão junto à classe trabalhadora. A tendência, caso haja realmente segundo turno, a tendência é o PSTU votar nulo. Nessa atual conjuntura capitalista, Solimar, ainda é possível voltar ao socialismo, implementar o socialismo, o modelo socialista? O modelo socialista é possível ser implementado, não assim, de forma rápida, como a gente diria. É preciso haver uma transição, porque, como eu falei, como o capitalismo está num nível de barbárie, nós precisamos primeiro trabalhar a questão social, nós precisamos primeiro melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, para que ela perceba que tem condições de tomar para si a responsabilidade de construir um Estado socialista. Aí sim, com as condições de vida e de trabalho renovadas, melhoradas, a classe trabalhadora vai perceber o seu poder e vai, com certeza, historicamente, tomar esse papel de construir o socialismo e garantir a experiência de um Estado socialista. Lembrando que o socialismo ele não se constrói num só país, num Estado, numa cidade. Nós precisamos fazer um movimento internacional para que a gente garanta realmente uma experiência socialista a contento. E, infelizmente, existe um preconceito em relação ao socialismo, porque quando nós estávamos implementando o socialismo foi interrompido naquela experiência da União Soviética. Infelizmente, nós não conseguimos ter uma experiência completa, demorada, duradoura, mas a gente pode, grosso modo, dizer que em poucos meses de socialismo, de experiência socialista, o Estado operário fez muito mais pela classe trabalhadora, muito mais do que o capitalismo em 600 anos de existência. Quais são as propostas do PSTU para a área da saúde aqui em Teresina? Na saúde, por exemplo, nós participamos de um debate no Sindicato dos Médicos e nós ficamos surpresos, porque inicialmente a gente propunha construir mais hospitais, porque na realidade a proposta básica é investir mais na saúde, pelo menos 6%, né, do orçamento, no mínimo 6% do orçamento. Porque hoje a prefeitura investe apenas 3,5% na área pública, né? O restante investe na privada, 4,4% na saúde privada. Então a nossa proposta é investir mais, aumentar o investimento na saúde pública. Mas o que nos colocaram os conselheiros municipais é que com a estrutura que a gente tem, o problema está sendo de gestão. Então nós temos que melhorar a gestão, botar para funcionar mesmo os hospitais. Não tem sentido, como disse uma conselheira lá, você chegar às 5 da tarde, 4h30, 5 da tarde no hospital e não tem ninguém para atender a pessoa. Você não tem hora para adoecer. Então é importante que a gente melhore a gestão, eleição direta para os gestores dos hospitais, quem vai eleger é a comunidade. A outra coisa é mandato revogável a qualquer tempo
E se a gente melhorar a verba, se a gente aplicar mais na saúde, como nós estamos propondo, e melhorarmos a gestão, com certeza nós vamos atingir um nível melhor de atendimento na saúde. E ainda também a questão de construir policlínicas que garantam atendimento específicos às mulheres. Gostaríamos de agradecer a presença da candidata a vice-prefeita do PSTU, Solimar Silva. A entrevista na íntegra você também vai poder conferir na edição deste domingo do Jornal O Dia.